A linguagem do Novo Testamento ilustra a expectativa messiânica que existia na época de Jesus. Muitos conhecem uma música que diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa música foi inspirada no pedido que um cego chamado Bartimeu faz a Jesus. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu poderia ser cego, mas conhecia o judaísmo. Judaísmo? Sim, a expressão filho de Davi era um título messiânico, era um conceito de judaísmo do primeiro século. Existe na literatura judaica uma longa lista de títulos messiânicos. Alguns deles expressam a expectativa de um libertador, mas outros títulos expressam a expectativa de um Messias sofredor, um Messias que seria rejeitado. Essas ideias estavam baseadas em passagens como essas. O Messias que reina. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés dos reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E quanto ao Messias humilde que sofre, a Bíblia diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Hoje, no Redescobrindo o Caminho, vamos além. Nessa jornada pelo Antigo Testamento com o objetivo de acharmos o Messias, vamos explorar a profecia falando sobre a morte e ressurreição de Jesus escondida na expressão tabernáculo caído de Davi. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal estudamos a Bíblia com o olhar do judaísmo do primeiro século. Se você gosta de estudar as Escrituras, a história e as raízes da nossa fé, fique nesse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. A expressão tabernáculo caído de Davi, citada por Tiago no Novo Testamento, foi usada pela primeira vez pelo profeta Amós. Sem pesquisar fontes antigas e sem aprofundamento adequado, organizações religiosas modernas decidiram que a expressão tabernáculo de Davi se referiria ao estabelecimento de centro de adoração de 24 horas. Dentro dessa teologia moderna, o tabernáculo de Davi apontaria para um modelo mais perfeito de adoração, sem os impedimentos e o formalismo do templo. Seria um espaço de verdadeira intimidade e espiritualidade. Ora, se realmente o que Tiago estava propondo era que se fossem estabelecidas casas de oração 24 horas, por que os discípulos não as estabeleceram? Como nunca ouvimos falar sobre isso em nenhum relato histórico? Os propositores dessa teologia imaginária demonstram seu baixo nível acadêmico e sua ignorância quanto ao que o Novo Testamento diz. Afinal de contas, nem ao menos entendem que o Novo Testamento é um documento de judaísmo do primeiro século. Perdem a sutileza da linguagem profética usada por Tiago. Pisam em cima de flores, chutam pedras, machucam os pés,
perdem o rumo e ainda arrastam multidões com eles. Os discípulos de Yeshua entendiam as profecias messiânicas e conheciam os títulos messiânicos derivados dessas profecias. Talvez o título messiânico mais famoso seja o de Filho de Davi. Porém, em contraste com essa ideia de Messias que viria para reinar, havia também o título Filho de José, que simbolizava outro tipo de expectativa messiânica. A expectativa de um Messias sofredor, de um Messias que seria rejeitado. Explicando melhor o título Filho de José. Na Bíblia, temos a história de José, filho de Jacó com Raquel. Ele é rejeitado por seus irmãos. Eles o desprezam tanto que acabam vendendo para mercadores. Mas, apesar desse infortúnio, este mesmo José rejeitado acaba se tornando o salvador de todos eles. Esse é exatamente o papel messiânico do filho de José: sofrer, ser rejeitado, mas no final se tornar aquele que salva seus irmãos. Acontece que, pelo fato do Novo Testamento somente citar filho de Davi, muitos nem imaginam que na época existia também a expectativa por um Messias sofredor. Tanto o Antigo Testamento como a literatura judaica contém uma série de títulos messiânicos totalmente ignorados pelo público em geral. À primeira vista, algumas dessas definições de Messias sofredor são negativas, quase ofensivas, mas na verdade elas falam exatamente o que Jesus cumpriu em sua primeira vinda. Entre as definições de servo sofredor, temos os seguintes termos: o leproso, baseado no Sanhedrin 98b, o pastor ferido, baseado em Zacarias 13:7, e a pedra angular rejeitada, baseado no Salmo 118:22. Entender a função messiânica em termos que parecem negativos ou até mesmo degradantes não é algo exclusivo aos sábios. O próprio Jesus retira do Antigo Testamento metáforas chocantes para se referir a si mesmo. Ele afirmou: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Que comparação estranha! Como assim? Yeshua não é uma serpente? Ele é um homem sem pecado, filho de Deus? Se não fosse o próprio Jesus que tivesse dito essa frase, certamente nos sentiríamos obrigados a rejeitá-la. Quem, em seu juízo perfeito, iria imaginar tal comparação? Parece realmente ofensivo comparar Jesus com uma cobra nojenta. Mas, por incrível que pareça, nem tudo que parece à primeira vista é. A correspondência entre a serpente e o Messias não se dá apenas pelo fato de que na cruz Yeshua representava o nosso pecado sendo redimido, mas também pelo fato das palavras Messias e serpente terem o mesmo valor numérico. 358, Messias, Mashiach. 358, serpente, Nahash. Se o conceito de serpente parece chocante, imagine o conceito que vamos explorar hoje: filho caído, Bar Nafi. Esse título messiânico parece ainda mais ofensivo. Filho caído? Como um filho caído poderia ser um título messiânico? Calma, o termo caído nesse contexto não significa caído no pecado, mas morto dentro de um túmulo. Quando Tiago instruiu aos discípulos a respeito dos gentios que estavam crendo em Yeshua, ele afirmou que esse fenômeno estava relacionado com uma profecia escrita cerca de 750 anos antes. Uma profecia escrita por Amós, um pastor de ovelhas que morava numa pequena cidade de Judá e que pregava para o Reino do Norte, ou seja, pregava para as 10 tribos que haviam se afastado de Deus. Tiago, citando Amós, disse: "Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e
levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Em primeiro lugar, é importante sabermos que a tradução Tabernáculo Caído de Davi é uma péssima tradução. O que Amós disse foi: voltarei e reedificarei a cabana de Davi, a Sucat Davi. Tabernáculo era o nome dado à estrutura móvel que Deus ordenou ser construída lá no deserto, muitos anos antes de Davi. E cabana, suca, é o nome da estrutura construída por Davi para abrigar provisoriamente a Arca da Aliança, enquanto o templo do Senhor ainda não havia sido construído. Melhorando a tradução, temos: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei a cabana caída de Davi. A pergunta que devemos responder é: por que Tiago teria usado as palavras que Amós falou para os moradores do Reino do Norte para se referir aos gentios? Ora, como um bom judeu, Tiago interpretou o que Amós havia dito e aplicou aos gentios. Ele expandiu o alcance da pregação que Amós havia endereçado às tribos do norte para todos os novos convertidos. Afinal de contas, tanto o pessoal do Reino do Norte como os gentios precisam se aproximar de Deus. Agora, quanto à tal cabana caída de Davi, o que seria isso? Em textos rabínicos, em Sanhedrin 96b, existe um diálogo entre dois rabinos, no qual um deles explica que a cabana de Davi, que Amós diz estar caída, se referia justamente ao Messias que seria o filho caído, o Bar Nafli. Então temos que, de um lado, temos o título messiânico Filho de Davi, e do outro temos Filho caído, Bar Nafli, baseado no Sanhedrin 96b. Cabana caída de Davi, Sucat Davi, baseado em Oséias 9 e em Atos 15. O leproso, baseado em Sanhedrin 98b. O pastor ferido, baseado em Zacarias 13:7. A pedra angular rejeitada, baseada no Salmo 118:22. Tiago está dizendo que Deus havia prometido levantar Jesus de dentre os mortos. Reedificarei a cabana caída de Davi, a Sucat Davi. O filho caído é Yeshua no túmulo. Tiago traz uma interpretação ainda superior ao dos rabinos. O Bar Nafli iria ressuscitar. Depois disso, todos, inclusive os gentios, deveriam buscar a Deus. Como é importante conhecermos não apenas o texto bíblico em si, mas também a interpretação dos rabinos. Pesquisamos os escritos rabínicos não porque aceitamos e concordamos com todas as suas interpretações, mas porque, ao estudá-las, podemos entender o Novo Testamento, pois ele é um documento de judaísmo do primeiro século. Além dessas interpretações, é muito interessante observarmos que existe também uma conexão entre o valor numérico da expressão Bar Nafli e Ben Ishai. Ambas possuem o mesmo valor numérico, 372. Ben Ishai, em hebraico, quer dizer filho de Jessé, ou seja, Davi, outro nome que é usado para simbolizar o Messias. Em suma, aprendemos que a Sucat Davi é o mesmo que Bar Nafli, e Bar Nafli, o filho caído, é o mesmo que o filho de Jessé, que por sua vez é outro título messiânico, se refere a Jesus. Puxa, finalmente entendemos o que Tiago estava dizendo. Finalmente entendemos que podemos ver o Messias no Antigo Testamento, nos escritos rabínicos. Entender a linguagem dos profetas e dos estudiosos da época de Yeshua nos ajuda a ver o Messias
Isso é sensacional! Além disso, ao entendermos a linguagem bíblica, podemos nos livrar de modismos teológicos totalmente estranhos ao modelo original da fé nazarena. Agora que percorremos Amós, Atos, Sanhedrin, Zacarias, os Salmos e até mesmo a linguagem simbólica da gematria, torna-se impossível aceitar leituras rasas que sequestram a expressão tabernáculo caído de Davi para sustentar projetos religiosos de marketing espiritual. Transformar Sucat Davi em um programa contemporâneo de centros de adoração 24 horas espalhados pelo Brasil? Não é exegese, é adaptação ideológica. É confundir os turnos levíticos estabelecidos para o Templo de Jerusalém, uma estrutura histórica, sacerdotal e vinculada à Torá, com uma suposta nova revelação. Essa tese exige uma verdadeira acrobacia conceitual, ignora o contexto profético de Amós, ignora a interpretação apostólica de Atos 15, ignora o debate rabínico em Sanhedrin e substitui tudo isso por um slogan mobilizador. Não se trata de aprofundamento teológico, mas de simplificação conveniente. Quando a escritura é forçada a servir agendas expansionistas ou mercadológicas, já não estamos diante de um mover de Deus, mas de uma instrumentalização da fé. O reino de Deus não cresce por campanhas conceituais frágeis, nem por modelos importados de estratégias corporativas. Cresce pelo cumprimento real das promessas divinas na história. A cabana caída de Davi não é um modelo importado das mega-churches americanas. É uma profecia messiânica. É o filho caído, Bar-Nafli, levantado dos mortos. É o filho de Jessé restaurado. É o Messias que, depois de rejeitado, é reedificado por Deus e, a partir dessa restauração, atrai também os gentios para buscarem o Senhor. Portanto, quando você ouvir a expressão tabernáculo caído de Davi, não pense em franquias religiosas, nem em cronogramas ininterruptos de louvor. Pense na Sucat Davi, pense na ressurreição, pense em Yeshua, o Messias. Lehi Traot.